Então, essa é a minha base do conhecimento, o Ayurveda. Este curso, ele não tem o escopo de formação de terapeutas, nem aperfeiçoamento de terapeutas. É para qualquer pessoa que queira melhorar a sua saúde e, em particular, a sua imunidade. Então, eu vou reduzir ao máximo todos os termos técnicos, termos em sânscrito, que tem muito no Ayurveda, vou reduzir ao máximo e ficar com a informação que seja pertinente, aplicável, prática. Mas algumas coisas eu preciso falar, porque senão vai ficar parecendo muito conselho de vovó, o que não tem nenhum problema. Eu acho que a vovó tem muita sabedoria, mas o Ayurveda, ele não é um conselho de vovó, porque o conselho da vovó, a vovó não sabe por que funciona. E no caso do Ayurveda, a gente sabe por que funciona. Ou seja, tem um arcabouço conceitual teórico que sustenta as práticas. E aí, essa confiança nesse arcabouço que eu vou tentar passar muito brevemente para vocês aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa perguntar para o Ayurveda: o que é a imunidade? Já que nós vamos falar de imunidade. E o que é saúde? Que também é uma pergunta relacionada com imunidade. Então, a nossa primeira questão vai ser: o que é imunidade e o que é saúde? Então, para o Ayurveda, a imunidade é o resultado de uma saúde plena, acrescido de um X a mais, que é uma reserva, um extra. Não é só a saúde plena, é a saúde plena com uma reserva. Ou seja, você alcança a saúde plena e aí você não a gasta totalmente dia por dia. Você não vive até o seu limite. Você vive com uma poupança. Se você ganha 10, você gasta 8 e guarda 2. Sempre. Então, depois de um tempo, você segue ganhando 10, segue gastando 8, mas você tem uma poupança de 200, 400, 1.000, porque todos os dias você guardou 2. Foi guardando 2, foi guardando 2. Então, essa poupança é a reserva que permite que o corpo combata o imprevisto, que o corpo combata aquilo que vem de fora, como uma ameaça à nossa integridade física. Não é só física, é mental também. Porque essa reserva de 2 aqui, 2 ali, ela acontece não só com o corpo biológico, mas também com a energia da mente. E a gente poderia até dizer com a energia da alma. Ou seja, são em 3 níveis, pelo menos, que nós reservamos esse X a mais, que seria 2, 2, 2, 2, 2. Ok. Então, como é que a gente reserva? Como é que a gente gasta e como é que a gente reserva? A gente gasta estando vivos. Tudo o que nós fazemos tem um custo biológico, é um custo de energia, de desgaste. Tudo tem esse custo. Mas algumas coisas gastam mais. E não só gastam, como estragam mais. E algumas coisas regeneram mais e geram um bônus. Né? E é isso que nós vamos ver, o que é aquilo que mais desgasta e o que é aquilo que mais regenera, para a gente poder escolher com consciência, com sabedoria. Essa é a nossa ideia. Então, é o que você faz todos os dias, o que vai construir a sua saúde ou a sua doença. É aquilo que você escolhe dia por dia, momento após momento.
Por isso, as nossas escolhas, elas têm que ser sábias, porque senão você depois acha que você ficou doente por uma fatalidade e você nem percebe o caminho da doença, que foram aquelas coisas que você foi escolhendo, ou ao contrário, você foi se deixando escolher por essas coisas. Ou seja, você foi passivo, você foi massa de manobra da sociedade, da sua família, dos seus amigos, das suas emoções, das suas carências. Você não fez escolhas reais, iluminadas pela sabedoria. Então, as emoções, por exemplo, elas têm uma importância enorme na imunidade, porque elas gastam muita energia, as emoções. As infecções também, ou seja, situações em que você, por descuido, se expõe a riscos desnecessários, às vezes falta de cuidados de higiene. Por exemplo, você compra um frango no supermercado, leva para casa e apoia na pia, na mesma pia que você depois vai cortar as frutas para uma salada de fruta. A salmonela estava lá, passou do frango para a fruta, você pegou, a salmonela estava dentro de você, gerou uma diarreia, você se enfraqueceu dias, e aí depois você se encontra com alguém que está com uma gripe, por exemplo, e você é presa fácil dessa gripe, porque antes você não se cuidou no sentido da higiene para não pegar essa salmonela, por exemplo. Então, são escolhas que nós vamos fazendo, tanto de emoções como escolhas sanitárias mesmo, né? Para evitar desgastes desnecessários. Ok. Então, vamos perguntar agora, já que a imunidade é o resultado da saúde plena, mas essa reserva de saúde, vamos perguntar o que é saúde, então, para o Ayurveda, né? Porque aqui no Ocidente, nós relacionamos saúde como ausência de doença, apesar de que a Organização Mundial de Saúde tem uma definição muito mais bonita e mais ampla com relação à saúde. Mas, normalmente, a gente pensa assim, eu estou saudável, quer dizer que não tem nenhuma doença instalada. Só que para o Ayurveda não é isso. Eu vou ler essa frase que você talvez não vai entender quase nada, mas depois eu vou explicar bem em detalhes, porque essa é vamos dizer assim, a base da explicação que vai vir depois. Então, para o Ayurveda, saúde é o equilíbrio dos doshas, o equilíbrio de Agni, o equilíbrio dos datus, a eliminação dos malas, a estabilidade dos sentidos, da mente e do ser. Então, tem tantas palavras novas aqui, né? O que serão doshas, o que será Agni, o que será datus, malas, né? Muitas palavras diferentes. E eu vou explicar bem rapidamente cada uma delas para a gente entender como isso faz com que nós estejamos saudáveis. Então, vamos lá. O equilíbrio dos doshas, o equilíbrio de Agni, o equilíbrio dos datus, a eliminação dos malas, a estabilidade dos sentidos, da mente e do ser. Por isso que no Ayurveda se inclui na avaliação do paciente diversos aspectos que surpreendem, porque não estão normalmente num diagnóstico da medicina alopática como a gente conhece aqui. Por exemplo, perceber como está a pessoa com relação aos seus ideais de vida, perceber como está a pessoa com relação aos seus processos mentais e emocionais. Então, é diferente, porque se inclui toda essa abordagem dentro da saúde. Mas vamos lá, vamos ponto por ponto. O que são esses doshas? Porque fala equilíbrio dos doshas. O que são os doshas? Os doshas são, vamos dizer assim, a parte mais importante, que se chama teoria tridosha, é a parte mais importante
do arcabouço do pensamento ayurvédico. É usar um filtro para ver a vida se manifestando. Os doshas seriam energias de manifestação da vida nos corpos que estão vivos, não nas coisas inanimadas, mas em coisas vivas. Energias que possibilitam que esse corpo vivo se manifeste, que são 3. A energia do movimento, a energia da transformação e a energia da estrutura. Tudo o que está vivo precisa de um fluxo de movimentação. É a movimentação da comida entrando, é a movimentação dos excrementos saindo, é a movimentação do sangue circulando, é a movimentação do ar entrando e saindo, é a movimentação dos pensamentos, é a movimentação daquilo que a gente vê para aquilo que a gente processa, é o movimento. Aquilo que está fora de mim, num movimento, penetra em mim, me transforma e sai. Então, essa energia de movimentação no Ayurveda a gente chama de Vata, que é uma palavra sânscrita. E aí tem a energia da transformação. Aquilo que não sou eu vai se incorporar a mim através de uma transformação. E aquilo que sou eu segue se transformando. A gente poderia relacionar como energia metabólica, ou seja, é aquilo que transforma tanto a nível de digestão como a nível profundo, celular, permanentemente transforma circunstancialmente as coisas que são minhas, ou sou eu, ou não sou eu no que sou eu, e permanentemente aquilo que sou eu, para que eu consiga, com uma certa integridade central, continuar me manifestando nesse plano da existência. Essa energia de transformação é chamada de Pitta. Então, a energia de movimento é chamada de Vata, a energia de transformação é chamada de Pitta. E a terceira energia é a energia de estruturação. Porque se tudo se movimentasse tão rapidamente e se transformasse tão rapidamente que não pudesse ser identificado como aquele mesmo ser, a gente nem sabe, é como se fosse um fantasma passando. Passou. O que é fantasma? É OVNI? O que é? Não deu nem para ver, deve ser uma brisa. O que é? Mudou tão rápido que não deu nem para perceber do que se tratava. Então, nós precisamos de um mínimo de estabilidade para continuar se manifestando neste plano da existência. Então, essa energia de estabilidade que nos estrutura, nos mantém coesos numa certa identidade de manifestação, se chama Kapha. Então, os 3 doshas são Vata, Pitta e Kapha. Energia de movimento, energia de transformação, energia de estruturação. Ok, agora vamos para o próximo, que é o equilíbrio do Agni. Agni é o fogo digestivo. É como se fosse o coração do processo de transformação. A gente poderia, num nível bem reduzido e limitado, entender como as enzimas digestivas. Só que é muito mais do que isso, porque esse Agni que está no centro do nosso corpo e que comanda os processos digestivos, também está em diversas partes do nosso corpo, por exemplo, na nossa mente, iluminando a nossa compreensão. Ou seja, quando vem uma informação desde fora, eu absorvo essa informação, reflito,
e decido se eu descarto, ou se eu me transformo com ela, ou se eu me adapto a ela, ou se eu uso metade, a outra metade eu desconsidero, ou seja, as informações que nós percebemos através dos olhos, dos ouvidos, do tato, da boca, inclusive, de tudo, todos os nossos 5 órgãos dos sentidos nos enviam informações e nós temos que digeri-las mentalmente, emocionalmente também. Então, esse processo de digestão das ideias também está relacionado com Agni, o fogo metabólico, que está muito relacionado com Pitta, que é a energia da transformação. É como se fosse o coraçãozinho de Pitta, é esse Agni, esse fogo. Ok. Depois tem o equilíbrio dos datos. É que o Ayurveda, ele tem uma forma muito linda de entender o funcionamento do corpo. Então, o Ayurveda não explica o corpo como uma máquina cheia de órgãos separados, ou até sistemas, mas sistema respiratório separado do circulatório, separado do urinário. Não. O Ayurveda não trabalha com órgãos, trabalha com funções. Então, se entende que a assimilação da comida, nesse processo de transformação da comida que é alheia a mim, a algo que tem o meu DNA, a minha marca registrada, passa por um processo gradual de 7 etapas, que começa com primeiro, quando você coloca a comida na boca, ela não é você de jeito nenhum, tanto que você pode até vomitar essa comida, você pode ter uma diarreia com essa comida e ela nem passa por você. Ela passa só pela sua boca, mas ela não entra ela não passa do sistema digestório. Então, desde o momento em que ela entra no processo, no corpo da gente, passando pela barreira do intestino ou do estômago, e ela cai no plasma sanguíneo, ela começa uma transformação. Então, desde o plasma sanguíneo, que seria a primeira etapa, até a última etapa, que é quando uma única célula é capaz de gerar uma nova vida. Ou seja, quando a gente chega no que se chama o tecido reprodutivo, que são aquelas células que têm tal potência de transformação que elas podem se transformar através da fecundação num outro ser. É algo incrível se nós formos pensar. E isso vai acontecendo em 7 etapas que são chamados os 7 datos. Então, quando essa frase diz o equilíbrio dos datos, está se relacionado com o fato de que essa transformação de uma etapa para outra tem que acontecer de maneira total e com excelência, para que a pessoa possa desfrutar de uma saúde plena. Depois vem a eliminação dos malas. Malas são os excrementos, principalmente urina, fezes e suor. Sem a eliminação correta e total desses 3 excrementos, não há saúde plena. E isso é bem interessante porque muitas pessoas vão ao banheiro 2 vezes por semana e acham que está tudo bem, que sempre foram assim, que os pais são assim, mas não é. Para você ter uma saúde plena, você tem que, pelo menos, uma vez ao dia, ir ao banheiro e sair aliviado, aliviada. Ou seja, você tem que sentir que tudo que era necessário sair, conseguiu sair. Seja por urina, seja pelas fezes e, inclusive, o suor também. A estabilidade dos sentidos. O que seria isso? A estabilidade dos sentidos. Seria que os nossos órgãos dos sentidos conseguem trabalhar bem. Não são exigidos demasiados e nem são exigidos de menos.
eles estão em boa medida, eles conseguem dar informações corretas ao corpo, à mente. Depois, a estabilidade da mente e do ser. Da mente seria que a nossa mente, ela está também estável quando ela está aberta a aprender e segura do que já aprendeu. Ou seja, é um equilíbrio dinâmico entre o aprendizado permanente e a retenção daquilo que foi aprendido. E isso inclui valores morais, éticos, inclui assim que você usa a sua mente para realizar o seu propósito de vida. Ou seja, a mente ela não está solta fazendo o que quer, senão que ela está a serviço do seu propósito de vida, que é o último item, que seria a estabilidade do ser. A estabilidade do ser é que você tem claro por que você está vivendo, e mesmo que você não faça todas as coisas diretamente relacionadas com esse porquê, mas esse porquê ilumina a sua ação, norteia as suas escolhas, te mantém estável no seu caminho a percorrer. Bom, então essa seria a frase, que a saúde plena é o equilíbrio dos doshas, o equilíbrio de Agni, o equilíbrio dos datus, a eliminação dos malas, a estabilidade dos sentidos, da mente e do ser. Ok, então vamos ver um pouquinho mais o que é Vata, Pitta e Kapha. Essas palavras, elas assim são diferentes, são estranhas, mas quando você entra em contato com elas, elas fazem tanto sentido, elas explicam tantas coisas que pareciam desconectadas, que vale a pena a gente dar uma passadinha rápida por esses conceitos. Então, Vata nós já falamos, é a energia que produz movimento. Então, vamos pensar que coisas têm movimentos no nosso corpo. Tem a respiração, tem os piscar dos olhos, você pisca os olhos, tem movimento muscular, você está mexendo a mão, tem as pulsações do coração, tem movimento do citoplasma, movimentos celulares, coisas que acontecem dentro da célula. Tudo isso é responsável. Vata é responsável, essa energia é responsável por isso. Você consegue compreender isso a partir da nomeação dessa energia, né? Você nomeia essa energia como Vata. Então, quando esse Vata essa energia está bem equilibrada, isso se manifesta no ser como flexibilidade, como criatividade, como liberdade, flexibilidade, criatividade. Quando essa energia entra em desequilíbrio, existem manifestações como ansiedade, secura, rigidez. Aí você pode ver que essa energia, em algum ponto, ou se desviou do rumo ou travou. Então, são esses indícios que a coisa não vai bem. Então, a gente tem que buscar ações compensatórias para reconquistar esse equilíbrio perdido. Ok. Pitta. Bom, Pitta é a energia de transformação. Então, seria a digestão, a absorção, a assimilação, a temperatura corporal, tudo que está relacionado com transformação. E quando esse Pitta está em equilíbrio, ele se manifesta com uma inteligência aguda, com uma boa compreensão, com uma cor apropriada, ou seja, a cor da pele claro, depende da raça de cada pessoa, mas a cor está uniforme, ou seja, a pessoa não está com manchas, né? E em desequilíbrio, Pitta se manifesta com raiva, irritabilidade, ciúmes, doenças inflamatórias.
de um modo geral. E Kapha. Kapha é a energia de coesão, que dá estrutura, mantém a estrutura. É a cola que mantém o nosso corpo junto. Então, em equilíbrio, Kapha se manifesta como amor, calma, perdão, uma pele bonita, um cabelo lustroso, brilho nos olhos. E em desequilíbrio se expressa como apego, avareza, possessividade, obesidade, porque acumula, não solta, estrutura demais, né? Ok. Então, como a nossa saúde depende de que essas energias estejam equilibradas, que o processo de transformação esteja acontecendo bem, que o processo de eliminação esteja acontecendo bem, que os nossos sentidos estejam abertos e que a nossa mente e o nosso ser estejam alinhados, por tudo isso, é muito importante um ponto de toda essa cadeia de coisas, que é o fogo digestivo, Agni. Porque o fogo digestivo, ele equilibra todos esses fatores. E quando ele acaba, se apaga, a vida se vai. Bom, então, o que faz o tratamento ayurvédico? O que a gente faz? Essas coisas são muito lindas como conceitos, mas o que a gente faz num tratamento ayurvédico? Bom, a gente vai procurar corrigir cada um desses desequilíbrios. Ou seja, a gente vai procurar ver se tem algum dosha que está com uma manifestação de desequilíbrio. E aí a gente vai corrigir esse dosha. Ou seja, a gente vai corrigir a energia do movimento, ou vai corrigir a energia de transformação, ou vai corrigir a energia de estruturação. A gente vai corrigir o Agni, essa energia esse fogo digestivo. Nós vamos corrigir, porque às vezes ele está muito fraquinho, então tem que dar uma avivada nesse Agni. A gente vai melhorar a assimilação nessas 7 etapas que são os datos, melhorar, porque às vezes numa das etapas tem um corte, tem uma falha, então a gente vai fazer com que a assimilação ela aconteça tão bem até a última célula que seria aquela célula, uma grande potência, que é a célula reprodutiva. Ok. Então, normalmente, num tratamento ayurvédico, a gente estrutura esse tratamento em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da depuração, em que a gente retira as toxinas ou aquelas coisas que não foram bem transformadas e que ficaram escondidas no corpo, servindo de comida para as doenças. Porque aquilo que não se transforma em nós é pasto para as doenças, para vermes, para viroses, para bactérias, para células cancerosas. Então, a primeira etapa do tratamento ayurvédico é de uma limpeza, de retirada daquilo que não serve. A segunda etapa é uma etapa de equilíbrio e estabilização, porque depois que a gente varreu e limpou tudo, a gente vai olhar para esses 3 doshas, Vata, Pitta e Kapha, e vamos dizer, ok, eu acho que esse Vata está muito aumentado, esse Pitta está muito abaixado, vamos dar uma regulada neles. E aí, através de diversas ações, a gente estabiliza os 3 doshas. E a última etapa, a terceira etapa, é a que a gente fortalece os datos, que seria fortalece esses tecidos que não são anatômicos, são funcionais, né? Que seria o plasma, o sangue, os músculos, a gordura, os ossos, a medula óssea e, finalmente, o tecido reprodutor. Então, quando a gente fortalece esses dados, ou seja, primeiro a gente tirou o que não presta, depois a gente estabilizou os doshas,
Depois a gente fortaleceu cada um desses 7 dados. No fim, o corpo está perfeitinho. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai insuflar o extra, o bônus, a reserva biológica, a reserva que vai gerar imunidade. Ou seja, o corpo estando plenamente saudável em todos esses aspectos, recebe uma gratificação. E isso a gente chama, no Ayurveda, a gente chama de rejuvenescimento. A gente oferece alimentos, práticas, massagens para que esse corpo que já está ótimo fique excelente. Mas isso demora de 3 meses até 1 ano. Depende de como que o corpo está quando ele chega, porque se ele tiver com muitas toxinas, ele vai demorar de 1 a 3 meses, às vezes mais, para fazer essa limpeza. Se o equilíbrio dos doshas estiver muito grande, vai demorar para estabilizar isso também. Se a pessoa quiser, por exemplo, ter filhos, então você vai trabalhar mais a última etapa, que é a etapa do rejuvenescimento, para que o último tecido, que seria o tecido reprodutor, fique tinindo para gerar uma nova vida com muita saúde, tanto para a mãe como para o bebê. Então, isso demora mais ou menos 1 ano. Então, o nosso objetivo aqui neste curso, que esse curso que vocês vão ver, que ele vai ter vários módulos, nosso objetivo aqui nesse curso é gerar uma compreensão de autocuidados que você pode fazer para, não estando em tratamento, você mesma se autorregular para poder ter uma saúde plena. Aproveitando esse momento tão especial que nós estamos vivendo como humanidade. Então, o objetivo do curso não é um tratamento, senão é um autocuidado, uma autocura. É lógico que se houverem doenças importantes, desequilíbrios importantes, que você percebe que você precisava de uma ajuda de alguém mais profissional, é lógico que o ideal seria fazer o tratamento ayurvédico. Mas aqui nós vamos oferecer de uma maneira assim generosa um conhecimento que pode ser muito útil para a vida sua.